Estamos aqui para mais um trecho da carta que o Carlos envia a seu querido irmão Dirceu. Essa carta é todo o livro Mensagem do Pequeno Morto. E hoje nós vamos ler a parte que ele fala dos familiares. Enquanto aguardava o médico, tia Eunice, em determinado instante, avisou-me de que iria ao interior buscar os familiares e saiu, deixando-me entregue aos pensamentos novos que me invadiam a cabeça. Decorridos alguns minutos, abriu-se a porta e nossa tia chegou acompanhada por outras pessoas. A princípio, julguei que fossem muitas, mas eram duas apenas, vovó Adélia e primo Antoninho. Vovó prendeu minha atenção mais fortemente. Não estava trêmula, nem curvada. Pareceu-me muito mais moça, alegre e forte. Seus olhos, serenos e lúcidos, irradiavam aquela mesma bondade de outros tempos. A surpresa de vê-la junto de mim enchia-me de encantamento e satisfação. Que alívio! Lembra-se de quando vovó se retirou da residência, muito mal, para a casa de saúde? Desde então, jamais a vimos. Mamãe anunciou-nos então a morte da Santa Velhinha, sem permitir que a seguíssemos, na grande viagem que levou a efeito para a derradeira vida. Frequentemente, ambos comentávamos as grandes saudades que nos deixara a vovó. Ela sempre nos assistira com excessiva ternura. Dominava-nos com amor e bondade. Perdoava-nos todas as faltas. Poderá você avaliar a alegria que senti, vendo-a aproximar-se? Ao lado dela estava Antoninho, que reconheci de pronto. Nosso primo havia igualmente morrido em um hospital distante de nós. Pousou os olhos afetuosos e doces em mim, tranquilizando meu coração. Verdadeira torrente de perguntas atravessou meu cérebro naqueles momentos rápidos. Muitas vezes ouvira dizer, aí na terra, que após a morte do corpo seríamos conduzidos ao céu ou ao inferno. O que eu via, porém, era a continuação da paisagem familiar, querida e confortadora. Vovó, tia Eunice e Antoninho estavam ali, mais vivos do que nunca, diante de mim, desfazendo o nosso velho engano de que houvessem desaparecido para sempre na morte. Nossa carinhosa velhinha e o primo abraçaram-me, sorridentes. Vovó chorou de alegria ao beijar-me, aconchegando-me ao colo, como antigamente. Perguntou-me por todos. Lamentou não ter podido acompanhar minha vinda, no que foi substituída por tia Eunice, e declarou que visitaria mamãe na primeira oportunidade. Indagou, bondosa, se você e eu ainda éramos aqueles mesmos pequenos endiabrados que lhe escondiam os óculos para ganhar brinquedos e merendas. Amparando-me nos braços de vovó, tão carinhosa e tão boa,
Senti muitas saudades de mamãe e chorei bastante. Nossa querida velhinha, porém, consolou-me, explicando que um dia mamãe e vocês virão também para o nosso novo lar. Aqui termina mais esse trecho. Logo teremos a continuidade. Vamos para mais um trecho do livro Mensagem do Pequeno Morto. O trecho de hoje tem o título de O Médico. Ainda não havíamos terminado as expansões de carinho e alegria no reencontro, quando o médico esperado chegou. Tia Eunice foi recebê-lo e trouxe-o à câmara. Bem-humorado e bem disposto, ele distribuiu saudações cordiais com muita alegria. Examinou-me atenciosamente. Aplicou-me raios de luz, acionando o pequenino aparelho que não sei descrever. E, em seguida, passou-me a mão direita, em silêncio, muitas vezes, sobre o peito e a cabeça, observando eu que de seus dedos se desprendiam faíscas de luz azulada e brilhante. Terminadas essas operações, levadas a efeito diante de todos os nossos, entrou a conversar, satisfeito e otimista, dando-me a impressão de que se achava muito mais preocupado em dar-me ideias novas que remédios. Não me perguntou pelo clínico que me tratara em casa. Não se interessou visivelmente por minha garganta dolorida. Nem fez qualquer indagação que me pudesse transportar o pensamento para a situação passada. Com habilidade, compeliu-me a esquecer a dor e a aflição, distraindo-me com assuntos muito interessantes. Perguntou-me que profissão teria eu escolhido na terra se continuasse entre os espíritos encarnados, e quando lhe disse algo do meu pendor para a aviação, começou a discorrer de modo tão fascinante sobre o progresso da ciência de voar, que me senti francamente outro, despreocupado das ideias de moléstia e apego inferior ao corpo físico que abandonara. Falava ele como experimentado professor de navegação aérea. Ouvia-o, por isso mesmo, com crescente assombro. Depois de inteligente exposição sobre o tema que tanto me interessava, assegurou-me de que conhece o nosso Santos Dumont, prometendo-me outras palestras sobre a aviação, na primeira oportunidade. Percebendo que o bondoso médico ia colocar ponto final à conversação, arrisquei-me a perguntar, absolutamente esquecido de minha enfermidade: Doutor, o senhor acredita que poderei continuar estudando aqui? Como não? Respondeu contente. Ninguém precisa interromper o serviço de educação própria, por ser havido privado do corpo de carne terrestre. Espero vê-lo animado e fortalecido em breve tempo, para estudar e adquirir conhecimentos novos. Essas palavras enchiam-me de estímulo e satisfação. Ao despedir-se, recomendou que eu fosse matriculado no Parque dos Meninos, onde teria os benefícios que me eram indispensáveis. No que vovó Adélia e tia Eunice aqueceram, agradecidas. Quando o médico se foi,
notei que deixara de escutar os gritos de mamãe e que as dores haviam desaparecido inexplicavelmente. Queridos irmãos, mais um texto. Logo teremos mais uma parte da carta. Estamos aqui para dar continuidade à leitura do livro Mensagem do Pequeno Morto. E o trecho que eu vou ler hoje se chama A Vila. Durante alguns dias, permaneci no leito de convalescente, combatendo, sob o carinho dos familiares, as impressões nocivas que me dominavam o pensamento. Antoninho, nosso primo, não se demorou mais que um dia ao meu lado. Estava em regime de internato, no Parque dos Meninos, e não devia adiar o regresso aos estudos. O médico, porém, visitou-me todos os dias no espaço de 2 semanas, até que me retirei do quarto, melhorado e bem disposto, apesar de enfraquecido. Vovó Adélia e tia Eunice, visivelmente satisfeitas, acompanharam-me ao exterior, amparando-me nos primeiros passos. Oh, que alegria! Só então percebi que ambas residem numa casa deliciosa e confortável. Após atravessar pequeno corredor, cheguei à espaçosa sala, bem mobilada, parando, admirado, na porta cheia de luz, que comunicava com o exterior. Novo mundo descortinava-se à minha vista. A paisagem ambiente era bela e prodigiosa. Bonitas casas, semelhantes de algum modo às nossas, apesar de serem muito mais lindas. Alinhavam-se de espaço a espaço, com graça e encanto. Todas elas cercavam-se de pequenos ou grandes jardins, ligados ao fundo por arvoredo agradável aos olhos. Concluí que os vegetais frutíferos mereciam, em toda a parte, o mesmo carinho dispensado às flores. Bandos de aves, de penugem brilhante, vagueavam alegremente nos ares. Na atmosfera pairava uma tranquilidade que não tive ensejo de conhecer na terra. Respirei a longos sorvos, o ar puro e leve. A residência de vovó Adélia está rodeada de flores diversas, predominando as de cor avermelhada, o que empresta ao jardim um aspecto de permanente alegria. Disse vovó que tia Eunice foi a organizadora da plantação, fazendo a escolha das flores cultivadas. Você, naturalmente, desejaria saber se são iguais às que possuímos na terra. Sim, muitas se parecem com as rosas e cravos que aí deixei, mas grande parte mostra diferenças que não me será possível descrever. Entre o jardim e o pomar da casa de vovó, por exemplo, há 2 caramanchões, cobertos com uma trepadeira cujas sementes eu gostaria de enviar à mamãe. Essa planta delicada projeta caprichosos e compridos fios, cobertas de folhas verde escuro, entre as quais desabrocham pequeninas e abundantes coroas de pétalas brancas, pintalgadas de rubro, as quais exalam delicioso aroma. Aliás, os fios de folhas e as flores são tão perfumados e belos que não encontro recursos para a comparação.
Para ser franco a você, nunca supus houvesse lugar de tamanha beleza depois da morte. Ante as minhas demonstrações de assombro, esclareceu-me vovó que outras regiões existem, muito mais lindas, onde apenas podem penetrar as almas santificadas, que utilizaram todo o tempo da existência terrestre na prática do bem. Mais um trecho da carta. Logo teremos mais um pedaço. Estamos novamente com o livro Mensagem do Pequeno Morto. E o trecho da carta que Carlos envia para o seu irmão Dirceu, que vamos ler hoje, tem o título de Notícias. Passando ao compartimento próximo, uma bonita sala de estar. Reparei surpreendido no retrato de mamãe, de grandes proporções, que, a notar pelas aparências, era guardado ali com imenso carinho. Comoveu-me muitíssimo aquela valiosa lembrança, colocada num dos ângulos da sala. Que saudades enormes transbordaram de meu coração. Abracei-me ao retrato, ansiosamente. Vovó Adélia, contudo, embora tivesse os olhos rasos d'água, dirigiu-me a palavra, com energia adoçada de ternura. Carlos, não se emocione. Recorde sua necessidade de equilíbrio sentimental. Precisamos colaborar com o médico e, para isso, lembremos-nos de sua mãe com alegria. Reprimi a inquietação, que parecia invadir-me novamente. Tranquilizei a mim mesmo, recompus a fisionomia e procurei sorrir, satisfeito. Vovó e tia Eunice sorriram também, apreciando minha boa vontade em obedecer-lhes às recomendações. Apesar de minha inexperiência, ensaiei a modificação do quadro emotivo, perguntando: Vovó, a senhora tem visitado mamãe? Sim, sempre que posso, esclareceu ela sorridente. Por observar meu propósito de renovação, e acrescentou: lamento apenas que Arlinda não possa compreender, por enquanto, as verdades espirituais. Tem, por isso, perdido muito tempo, dando-se a muitas atividades inúteis. Sim, vovó falava com indiscutível acerto. Ah, se todos soubéssemos aí na terra como é grande e formosa a vida. Esse pensamento encheu-me de esperança nova. Meus sentimentos ergueram-se mais alto e, abraçando nossa querida avózinha, indaguei: a senhora acredita, vovó, que ainda possa ser útil à mamãe? Os olhos de nossa admirável velhinha encheram-se de alegria. Abraçou-me, por sua vez, e exclamou: como não, meu filho? Depende de sua boa vontade, de seu esforço nos serviços de preparação. Quando chegar ao Parque dos Meninos, não procure o descanso. Antes do trabalho, receberá, muito breve, o júbilo de auxiliar, não apenas a mamãe, mas a muita gente. Elevado com a resposta e interessado em saber mais de meu novo ambiente, fiz interrogações quanto ao paradeiro de vovô Antônio e de tio Álvaro, sobre os quais sempre se referia a mamãe com grande estima. Faltava a presença deles naquela casinha cheia de amor. Vovó Adélia, porém,
Escutou-me e ficou muito triste. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, que não chegavam a cair. Esperava-lhe os informes, quando tia Eunice se adiantou e disse: Carlinhos, por enquanto você não pode receber os esclarecimentos que deseja. Seu vovô e seu tio ainda não puderam chegar até aqui. Mais tarde saberá tudo. Ambas, todavia, mostraram-se tão acabrunhadas que procurei mudar de assunto, recordando o ensino de mamãe de que nunca devemos prosseguir em conversações que sejam desagradáveis a outras pessoas. Creio, porém, que vovô Antônio e tio Álvaro não vão bem, onde se encontram. Na primeira noite, que se seguiu às minhas melhoras, permaneci em companhia de vovó e tia Eunice, no salão maior da residência. Mais um trecho, queridos irmãos. Vamos dar continuidade à carta que Carlos, do plano espiritual, envia ao seu irmão Dirceu, que está no livro Mensagem do Pequeno Morto. E o trecho de hoje do livro, tudo em si é a carta, tem o título de Em Prece. Lindo luar banhava o jardim lá fora, e a lâmpada de claridade branda, no interior, semelhava-se a enorme pérola em forma de coração. Vovó, que olhava o relógio com atenção, convidou-nos à prece, explicando haver chegado o momento justo. Reunimos-nos em torno de grande mesa, em cujo centro repousava gracioso jarrão com flores vermelhas, quase iguais aos cravos que conhecemos aí. Findos alguns minutos de silêncio, para os quais vovó Adélia me pediu os melhores pensamentos, tia Eunice fez linda oração, em voz alta, rogando a Jesus nos amparasse e esclarecesse, como sempre, ajudando-nos a ser dignos da bênção do Eterno Pai. Terminada a rogativa, vasto espelho próximo começou, com grande assombro para mim, a iluminar-se de maneira maravilhosa. Como se recebesse de zona desconhecida, vigorosa projeção de luz dourada. Em breves momentos, surgia ali a imagem de uma senhora cativante, falando conosco. Vovó e titia passaram a ouvi-la, atentas, enquanto não cabia em mim mesmo de admiração. Vencida a surpresa do primeiro minuto, passei a escutá-la, fascinado pela beleza das lições e dos comentários, cheios de sabedoria, embora não conseguisse penetrar na intimidade de todos os assuntos expostos. Suas disposições de otimismo eram, porém, admiráveis e contagiosas. Falava-nos por meio de um aparelho de televisão, como se estivesse em pessoa, a 3 passos de nós, com notável serenidade, excelente expressão de bom ânimo. Além das elucidações valiosas que nos trazia, comentou, com mais calor, a nossa necessidade de entendimento ante os desígnios superiores, com a firme decisão de nos afeiçoarmos a eles, dentro do espírito de serviço. Esclareceu sensatamente que tudo nos ocorre para o bem, desde que não estejamos na disposição lamentável das criaturas rebeldes e caprichosas. Francamente, ouvindo-a, senti-me encorajado, bem disposto.
tive a ideia de que a visitadora distante irradiava eflúvios de paz que me reconfortavam profundamente o coração, multiplicando-me as esperanças no futuro sublime. Naqueles reduzidos minutos, senti que a minha fé cresceu muito, intensificando dentro de mim mesmo o otimismo e a confiança. Quando se apagou a luz dourada no espelho cristalino, tia Eunice informou-me de que 2 vezes por semana os lares da vila entravam em contato com elevados instrutores e governantes do nosso novo plano de trabalho, por intermédio dos aparelhos de televisão e radiofonia. Não cabia em mim de alegria confiante. Voltando ao repouso, vovó Adélia notificou-me de que, no dia imediato, seria eu recolhido ao Parque dos Meninos, de onde escrevo esta carta para você. Mais um trecho do livro, esta carta reveladora, e logo teremos mais uma parte dela. E vamos dar continuidade ao livro. E o trecho da carta hoje tem o nome de O Parque. No dia seguinte, muito cedo, tia Eunice conduziu-me à grande instituição. O caminho oferecia suave encanto aos olhos e indizível contentamento à imaginação. Árvores floridas enchiam a atmosfera de delicioso perfume. Observei que havia atividade em torno de todas as residências por onde passávamos, mas raramente enxergava uma ou outra criança. Comentando a minha estranheza, respondeu tia Eunice que a vida se dedicava quase que exclusivamente aos trabalhos de reeducação de meninos e meninas procedentes da terra, mas que esses jovens, na maior parte, permaneciam internados no parque, solucionando os problemas que lhes são próprios. Informou-me ainda de que somente depois do indispensável aproveitamento espiritual podem as crianças voltar à Terra ou buscar as esferas superiores. Esclareceu que nem todos os pequenos que morrem no mundo são obrigados a transitar por aqui, em vista de existirem meninos de grandes virtudes, os quais dispensam qualquer atividade de retificação. Contudo, a maioria das crianças que chegam da Terra são portadoras de pequenos vícios, reclamando cuidado e ensinamento. Enquanto titia falava, corei de vergonha, recordando a preguiça e a vadiagem de que eu gostava tanto. Após agradabilíssima caminhada, chegamos à final. O parque é lindo. Fui confiado à assistência de um santo velhinho, que se incumbe das crianças recém-chegadas aqui. Como não me encontrava ainda suficientemente seguro de mim mesmo, descansei vários dias, à distância do esforço mais ativo. Dispus, assim, de mais tempo para examinar o vasto instituto. Há muitas edificações, situadas entre copadas árvores, verifiquei grande profusão de flores. Muitas são diferentes das que conhecemos em jardins terrestres, e algumas delas têm a propriedade de reter a luz do dia, semelhando-se de noite a pequenas estrelas radiantes caídas do céu. O vento, muito manso, está sempre impregnado de aromas. E não existe um só edifício
sem flores em derredor. Há estudo e trabalho intensos. O parque é subdividido em diversas escolas. Colaboram aqui muitos professores e professoras, e tantos meninos que aqui se encontram localizados, que ainda não pude calcular o número exato de todos eles. Vejo-os de várias idades e tamanhos, com exceção das crianças que vieram do plano físico com menos de 7 anos, para as quais, segundo me disse um novo amiguinho, há lugares e cursos especiais. Chegamos ao fim desse trecho. Logo teremos mais uma parte. Aqui estamos para ler mais um trecho do livro Mensagem do Pequeno Morto. Esta parte da carta que Carlos envia ao seu irmão Dirceu tem o título de Companheiros. Depois de julgado apto para a nova tarefa, passei a figurar numa turma de 28 alunos, todos recém-chegados da Terra. Iniciando-me nas lições, tive a oportunidade de conhecer vários desses colegas. A maioria permanece na mesma posição de luta mental em que me encontro. As saudades do lar distante absorvem-nos, a quase todos. Recordando os ensinamentos de equilíbrio que recebi de vovó Adélia e tia Eunice, compreendi logo que não deveria chorar. Mas nem todos os companheiros procedem assim. No dia imediato à nossa primeira aula, quando o professor determinou descansássemos ao recreio, o Abelardo, aluno mais novo de nossa classe, longe de aceitar-nos o convite para um passeio, postou-se na porta de saída a chorar copiosamente. Miguelino, o mais experiente de nós, aproximou dele e perguntou: Então, Abelardo, o que é isso? O interpelado não respondeu, continuando a chorar angustiadamente. Já sei, tornou Miguelito, de bom humor. É saudade de casa, anseio de retornar, não é mesmo? Sentindo-se compreendido, o companheirinho voltou-se e desabafou. Sim, estou com saudades de mamãe. Muitas saudades de mamãe. Aquelas palavras, pronunciadas com tanta mágoa, cortaram meu coração. Eu estava sofrendo a mesma dor. E lembrando-me de casa, custei a dominar as lágrimas que tentavam cair. Miguelino percebeu que todos nós assistíamos à cena, aflitos e saudosos, por nossa vez. Por isso mesmo, dando a entender que se dirigia a todos nós, que nos emocionávamos tanto, explicou paciente. Todos sentimos a falta dos entes queridos que permanecem no mundo. A dor da distância nos atinge em comum. Entretanto, como poderíamos auxiliar os que ficaram, permanecendo inconformados? Resolveríamos tão importante problema chorando sem consolo? Afinal de contas, não somos os únicos em semelhante prova. Existem aqui alguns milhares de jovens nas mesmas condições. Sofreram, como eu, a separação de criaturas que lhes eram profundamente amadas. Experimentaram a saudade, a aflição de voltar. Mas compreenderam, enfim, que nenhuma batalha pode ser ganha sem bastante valor moral. E lutaram consigo mesmos, pela posse de mais valiosa compreensão. Além disso, não devemos esquecer
que os nossos também virão. Precisamos preparar-nos convenientemente, desenvolvendo a nossa capacidade de auxílio para sermos úteis a eles no momento oportuno. Peçamos, pois, ao Supremo Pai coragem e forças. Aquela exortação amiga penetrou-nos fortemente o espírito. Abelardo enxugou os olhos, sorriu com esforço, e em breves instantes nos reunimos sob a copa de grandes árvores, consolados e entregues a interessantes e úteis conversas. Aqui é o fim de mais um trecho da carta. Logo teremos mais um trecho, mais uma parte. Que Jesus nos fortaleça, nos dê coragem para enfrentarmos as lutas diárias. Até breve.